Boa noite, mais uma aula nossa aqui de sistemas térmicos. Na aula de hoje, a gente vai ver um pouco mais sobre o que são sistemas de alimentação. Então, vamos lá, sistemas de alimentação. No caso, eu vou começar com os motores de combustão por centelha, que geralmente são aqueles motores do ciclo Otto, e depois a gente vai ver também os motores do ciclo diesel. Beleza, vamos lá. Primeira coisa, só para a gente saber da história, né, que a gente já viu em algumas outras partes também. Então, teve o Lenoir, lá em 1860, teve o Otto, teve o diesel, então teve outros também que introduziram esses motores. E por que que o sistema de alimentação se tornou algo tão importante até os dias atuais? Porque lá em 1973, 1974, ocorreu a crise do petróleo. E essa crise do petróleo, lá na década, é, lá na década de 50 até a 70, mais ou menos, fez com que a gente precisasse diminuir o consumo de combustível dos carros. Para fazer isso, a gente teve que diminuir a capacidade dos veículos. Para você ter ideia, a gente tinha motor 4.0, 5.0 antes dessa crise. E depois da crise, a gente passou a adotar motores infinitamente menores. Tínhamos motores de apenas 500 cilindradas, ou os de 1.000 cilindradas, que são bem comuns hoje aqui no Brasil, né? Beleza, vamos lá. Então, foi essa crise aí do petróleo, a falta de petróleo provocou a diminuição dos motores. Hoje em dia, a gente tem motores aí no mundo, mais ou menos de 1.400 a 2.000 cilindradas. Aqui no Brasil, a gente tem muito motor de 1.000 cilindradas ainda, mas é uma característica bem específica do Brasil. Fora do Brasil, você costuma ter pelo menos um motor 1.4, que a gente fala. Lembrando, o que é cilindro? Cilindro vai ser aquela peça que vai mover dentro do bloco do motor, que fica lá dentro da nossa câmara de combustão. Acontece lá a mistura do ar e do combustível, acontece a combustão, o pistão é deslocado para baixo e o movimento vira brequim. Agora, como que é feita essa mistura ar-combustível? De onde que foi criado isso? A primeira tecnologia que a gente tem datado disso foi do carburador. O carburador foi inventado lá em 1883 por esses dois cidadãos aí, o Bank e o Tsonka. Já teve aplicação logo 3 anos depois, lá na Inglaterra, em 1886, e nos Estados Unidos, lá em 1900. Agora vamos lá ver sobre o que é o carburador. Como é que funciona o carburador, que é esse mais elementar dispositivo de alimentação que a gente tem. Então vamos lá. Ele é considerado mais simples para inserir a mistura ar e combustível no motor, a centelha. Vocês vão ver o porquê. Porque hoje em dia a gente tem um sistema de injeção eletrônica e é bem mais avançado do que o carburador, que era puramente mecânico. O carburador, o que acontece ali dentro? Você vai ter uma vazão da massa do combustível que está entrando, então está entrando combustível, e uma vazão de massa de ar. E esse cálculo é feito ali dentro, através da geometria do seu carburador, para que entre aquela mistura que seja a melhor possível. Onde que é admitido o ar? Ele é admitido num bocal, que é convergente. Primeiro ele é convergente, depois ele é divergente, que chama Venturi. E o combustível é misturado ali quando tem no menor diâmetro, quando tem aquele enforcamento. A gente vai ver isso em imagens também. E como que acontece como é que o combustível entra ali dentro? A diferença de pressão criada aí nesse Venturi, que já que é um bocal, se você reduz a área, você altera a pressão. E essa diferença de pressão vai fazer com que succione o combustível que está ali do lado.
Ó, deixa eu mutar isso aqui. Ó. Então, esse aqui é um carburador elementar que a gente fala. É o mais simples de todos. A gente tem aqui ó, um bocal convergente. Primeiro ele converge, depois ele diverge. A gente chama isso aqui de venturi. Então, o ar entra por aqui e o combustível é injetado por aqui. Ó. O que acontece? A pressão aqui, a diferença de pressão que acontece pela abertura ou fechamento da válvula borboleta aqui, ó, então, quanto mais eu piso no acelerador, mais essa válvula aqui abre para passar mais ar e combustível, o combustível vai sendo succionado e injetado aqui junto com o ar. Aqui a gente tem uma proporção da carga, então, assim, carga é quando a gente está acelerando o carro ali 100%, então você vai ter esse comportamento aqui, tanto da... O que é a necessidade do motor? O que o motor precisa de potência ali, de carga? Aí o que vai estar sendo entregue por essa válvula aqui, que a gente chama de giclê, e o que é a curva do carburador? Então vocês vejam que o carburador, ele funciona bem nessa faixa aqui, ó, daqui até aqui. Depois disso, você vê que tem uma diferença do que o motor realmente precisa para o que o carburador consegue entregar. A gente vai ver que a gente utiliza alguns sistemas especiais para ajudar isso a melhorar, essa função aí nossa. Então, aqui o nosso 1, onde que passa o ar, é o venturi. O 2, aqui é o tubo capilar, onde que vai ser inserido o combustível. 3 vai ser a entrada de ar do carburador, então você tem que ter uma entrada de ar aqui também para promover essa diferença de pressão. Você tem que ter o 4, que é a cuba, que é onde que fica o combustível ali no carburador. 5 é a boia da cuba, é simplesmente para você deixar entrar mais ou não deixar entrar mais combustível, se já estiver lotado. Aqui, ó, o combustível vem do tanque a partir desse duto, que é o 6, que é a conexão, e à medida que a boia abaixa, entra mais combustível e sobe para deixar o carburador inundado aqui de combustível. Tem o 7, que é o nosso furo calibrado, que é uma válvula aqui para calibração de entrada e saída de ar e de combustível, que a gente chama de giclê. E o 8, que é a nossa válvula de carga, ou a válvula borboleta. Borboleta é porque existem algumas que fazem que nem uma borboleta, que abre e fecha como se estivesse batendo a asa. Que já tinha repetido. Vamos lá. Qual que é o princípio de funcionamento do carburador? Ele vai seguir, já que isso aqui é um tubo de Venturi, a gente fala que ele vai seguir a equação de Bernoulli. E a equação de Bernoulli fala sobre a diferença de pressão numa seção ocasionada por um estrangulamento. Então, aqui ó, tem uma área 1, uma área inicial, e depois eu tenho uma área 2, uma segunda área. Então, aqui você vai ter uma velocidade 1, pressão 1, depois você vai ter uma velocidade 2 e pressão 2, que são calculadas a partir dessa equação aqui, ó, das pressões. Beleza. O que é o funcionamento do nosso carburador? O motorista vai lá e pressiona o pedal do acelerador. O que acontece é que você vai estar deslocando essa válvula borboleta aqui, ó. Tá abrindo, fechando ela. Quando você tira o pé todo do acelerador, essa válvula aqui é fechada, para você não ter a pressão aqui para succionar o seu combustível. Mas quando você pisa, quer dizer então que você vai ter uma pressão aqui, ó, e essa pressão vai puxar esse combustível aqui junto para fazer a mistura ar e combustível. Quanto mais a gente pisa no acelerador, mais a gente permite o fluxo de ar e vai aumentar o efeito Venturi. E se a gente aumenta o efeito Venturi, aumenta também a sucção de combustível. Então, primeiro aqui, ó, tem um filtro de ar, para não deixar entrar impurezas nessa nossa... Espera sair um pouquinho.
Tem vizinho louco, gente. É vizinho louco, bem louco. Toda vez é assim. Aqui a gente tem um filtro de ar, antes da entrada do ar. Isso aqui é o nosso Venturi em si, esse canal. Nossa válvula borboleta, o giclê aqui, que é onde que regula a passagem do combustível. A válvula da boia, a boia em si. Tem isso aqui, a borboleta do afogador, que a gente vai ver para que ela serve também, um pouquinho mais para frente. Vamos lá. Tem alguns tipos de carburador. Primeiro, vamos começar com o carburador de pavio. O carburador de pavio foi inventado pelo Bartlett lá para os motores Otto. Então, ele inventou esse sistema de alimentação para o Nicolaus Otto, que é o pai do ciclo Otto. O que acontece nesse aqui? O ar vai escoar pelo duto, arrastando as gotículas aqui, ó. Então, o ar entra por aqui, ó, e vai arrastar as gotículas que ficam nesse pavio, ó. Esse pavio fica inundado aqui na parte de baixo com combustível, e à medida que está passando o ar aqui, vai arrastando essas gotículas. Quanto mais você abre aqui a válvula borboleta, mais aumenta o efeito Venturi aqui também, mais entra ar e mais arrasta o combustível que está nesse pavio, que a gente chama. Tem o carburador de superfície. O carburador de superfície é o seguinte: você fica aqui com combustível na parte de baixo dele, no reservatório, só que na parte de cima, você está utilizando os gases do escapamento que ficam aqui no número 6. Olha aqui, ó, os gases do escapamento ficam aqui embaixo. E fica aquecendo esse combustível. Se está aquecendo esse combustível, aqui a gente tem só o vapor de combustível. O que acontece é que você libera a passagem de ar, aqui ó, o ar entra aqui dentro, pega o gás de combustível que está aqui também e transfere isso lá para a nossa câmara de combustão. Funcionamento disso, como é que você calcula qual é a massa de ar e qual que é a massa de combustível no carburador? É através dessas fórmulas aqui que você vai ter o coeficiente de descarga do Venturi, a área da garganta, isso aqui é nossa densidade do ar, isso aqui é a nossa pressão na saída do Venturi, isso aqui é a pressão na garganta do Venturi, o PO aqui, o DO quer dizer, é o coeficiente de descarga do orifício do Venturi, o ρC é a densidade do combustível, o PC é a pressão dentro da cuba do carburador do combustível, o PO vai ser a nossa pressão medida no orifício do combustível. Então, para a gente calcular qual que é a vazão de ar que está passando ali, a gente precisa ter esses dados. Qual a vazão de combustível é essa aqui também. Onde que é medido isso, ó, gente? Todos esses dados que estão aqui, ó, esse P1, P2, PC, PO, estão aqui onde que é medido cada um deles, ó. A área da garganta, a área aqui do estrangulamento, a pressão dentro do reservatório, a pressão ali no Venturi, na garganta, a pressão na entrada, a pressão aqui na garganta. Então, tudo isso aqui são os nossos pontos de medida nesses dados aqui. Agora, de acordo com aquele gráfico que a gente viu, que eu mostrei para vocês, o carburador, ele é bom apenas no período médio de funcionamento. Ou seja, se você coloca muito pouco o pé no acelerador, o carburador é ruim. Se você coloca muito o pé no acelerador, o carburador também vai ser ruim. Então, quer dizer que o carburador só vai funcionar idealmente quando ele estiver ali num período médio de carga, 50% aproximadamente. E para contornar isso, foram criados alguns sistemas auxiliares. Sistemas auxiliares são aqueles que servem para ajudar, melhorar as características do nosso carburador para que ele consiga funcionar em todas as faixas possíveis. Então, a gente tem de marcha lenta,
de carga alta. Vamos lá. Primeiro, de marcha lenta. Você pode ter percebido, em algum caso aí, que quando você tem uma moto, um carro de carburador e ele está em marcha lenta, às vezes o seu motor até para de funcionar, porque ele fica numa rotação muito baixa. Acontece é que quando você está ali sem acelerar, na marcha lenta, não está tendo uma diferença de pressão suficiente. Se você não tem essa diferença de pressão suficiente, quer dizer então que não está entrando combustível suficiente ali. E a gente tem que contornar isso. O que é esse sistema? A gente vai adicionar um canal de combustível, que vai ter mais um giclê, que vai receber ar de um local, que vai ser um respiro, e esse canal vai levar uma mistura rica para o nosso motor. Funciona da seguinte forma. Aqui, ó, a gente tem um giclê. Normalmente, para o nosso sistema de alimentação que fica aqui, ó, gente, olha, vem aqui. E o que acontece? Quando a gente tem esse sistema de marcha lenta, a gente tem outro canal, primeiro com um giclê aqui e outro giclê, tanto para o ar. O primeiro é para ver a quantidade de ar que está passando, e o outro para ver o combustível. Então, à medida que tenha pouco ar passando aqui, isso aqui vai ser liberado. Sendo liberado, você vai transferir esse combustível para depois da sua válvula borboleta, para que fique uma mistura rica. Mistura rica é aquela que tem mais combustível do que o necessário, que a gente fala. Então, por isso que foi inventado esse sistema de marcha lenta. Beleza. O que tem aqui de interessante para a gente? Dá para a gente regular essa entrada de combustível na marcha lenta através de uma agulha, que a gente fala, agulha de regulagem. E a minha primeira moto que eu tive era exatamente assim. Quando eu recebi ela, quando eu deixava ela sem acelerar na marcha lenta, quando estava no semáforo, a rotação caía tanto que ela apagava. O que eu tinha que ir lá fazer? Eu tinha que apertar um parafusinho lá do carburador para fazer com que na marcha lenta o seu carro o seu motor ficasse em maior rotação, que a mistura fosse mais rica. Então, era exatamente isso aqui que acontece. Você está regulando a agulha da mistura da marcha lenta. O motor ficar mais acelerado ou mais paradinho ali quando ele está em marcha lenta. Beleza. Outra coisa a gente tem um sistema de correção de carga média. O que acontece? Quando a gente vai abrir a válvula borboleta lá, né, com o nosso acelerador, vai ter uma depressão formada ali na admissão do motor. Isso vai reduzindo a medida da compensação daqueles orifícios que a gente está inserindo ali o nosso combustível. E, normalmente, esse empobrecimento é muito grande. Quer dizer, então, que se você acelera o negócio ali de uma vez, você não vai ter a quantidade de combustível suficiente do que você precisaria. Dessa forma, a gente vai utilizar o sistema de correção. E como que a gente faz isso? Para que a gente previna que isso aconteça, em função da abertura, a gente vai acrescentar ao carburador um sistema principal que tem o sentido de dosar o negócio ali, ó, dosar o combustível para saber se ele vai mais ou vai menos de acordo com o que você está pedindo. Porque assim, você pisa lá no acelerador, até você acertar qual é o fluxo de ar que está acontecendo ali dentro, você pode ter uma pressão muito alta no início. Você tem uma pressão muito alta no início, quer dizer, então, que você vai despejar mais combustível do que o necessário. E para a gente controlar, a gente utiliza aqui um furo calibrado, bem aqui no início do Venturi, que vai ser um respiro, que a gente coloca aqui, ó, junto com o nosso sistema de alimentação do combustível. E, de acordo aqui com a pressão, se for uma pressão muito alta, quer dizer, então, que isso aqui vai impossibilitar um pouquinho o despejo de combustível, para você não ficar com a carga extremamente rica sem
necessidade. Beleza. O que acontece? Deixa eu ver, já no próximo. Agora o de máxima potência. Máxima potência é aquele que quando a gente está acelerando tudo, que é a potência máxima do carro, então isso aqui é importante para a gente. O que acontece é que você tem um sistema de pistão e mola aqui para compensar isso, essa máxima potência. Ele vai ter o objetivo de enriquecer nossa mistura quando a gente está pisando lá no acelerador para aumentar a potência do nosso carro. O que é? Você vai ter um pistão ou um diafragma, que é isso aqui, e ele vai ser succionado num canal que é ligado na válvula borboleta. Então, através aqui dessa válvula borboleta, que está ligado diretamente com esse pistão, vai fazer com que ele abra ou feche, para que você consiga passar mais ou menos combustível. Quando a gente tem essa válvula borboleta aqui aberta, totalmente ou parcialmente, é a haste desse pistão aqui, ó, o que vai acontecer? Ele vai ficar fechado. E conforme a gente vai aumentando a carga para abrir isso aqui, ó, então a gente vai abrindo isso aqui, vai abrindo. Essa depressão vai abrir isso aqui e permitir que o combustível seja injetado aqui, para que você consiga mais potência. Aqui. Não aqui, gente, desculpa que eu mostrei aqui errado. Aqui só serve para o vácuo, para saber se vai para cima ou para baixo. Porque a hora que isso aqui abre, ó, quando tem mais pressão, olha, isso aqui vai abrir, quer dizer então que essa abertura aqui também vai, ó. Com essa abertura aqui abrindo, quer dizer que então você vai entrar combustível aqui pela parte de baixo e pela parte de cima, para você inserir um combustível mais, uma mistura mais rica, para você ter mais potência aqui. Tem o sistema injetor de aceleração rápida. Quando a gente quer, então, pisar de uma vez ali no acelerador, quer sair com tudo, a gente precisa, então, desse sistema para abrir a borboleta de forma rápida e também calcular o combustível da melhor forma possível. O que acontece é que você vai aumentar a sucção do ar ali bruscamente, a hora que você abre tudo, só que o combustível, já que ele é mais pesado que o ar, né, vai ser mais difícil, então vai demorar um pouco. Então, isso você pode ser visto, se você tiver um carro com um carburador, quando você pisa nele numa vez, ele demora um pouco a responder, porque ele ainda não conseguiu injetar o combustível suficiente dentro ali da câmara de combustão. O que a gente faz? A gente tem a necessidade desse sistema injetor, ou de aceleração rápida, que a gente coloca uma bomba mecânica de pistão ou de diafragma para injetar o combustível nessa válvula quando a gente pisar de uma vez. Então, olha aqui, ó, a gente tem uma bomba aqui, que vai acontecer quando você pisa o negócio de uma vez, no acelerador de uma vez, ela vai ser liberada para que você consiga injetar, olha aqui, ó, você vai injetar mais combustível. Então, isso aqui vai expandir, vai injetar mais combustível. Então, quer dizer que quando você aperta o negócio de uma vez, quer mais aceleração, isso vai acontecer. Essa mola vai expandir e você vai ter uma mistura maior de combustível. Agora, sistema de partida a frio. Esse sistema é bem conhecido pelos brasileiros, né, que às vezes o carro não pega no frio, às vezes até carro a gasolina, né, não pega no frio, que isso era comum também, mas é muito mais comum em carros a álcool, que a gente vai ver. O que é o problema? É que o ideal é para a gente inserir o combustível lá dentro da câmara de combustão na fase gasosa. Então, para ele entrar em combustão mais fácil, ele tem que estar na fase gasosa. Mas só que se tiver frio, vai ser muito difícil você conseguir essa fase gasosa.
que a gente faz? A gente tem que enriquecer a nossa mistura na partida, para que a gente consiga ligar o carro. Quer dizer, então, que na partida você insere muito mais combustível do que o que você utiliza normalmente no veículo. É porque a mistura é bem mais rica para fazer o veículo pegar. E qual que era o negócio que eles utilizavam? É um negócio chamado afogador. Vocês já provavelmente escutaram sobre isso aí. A válvula afogadora é mais uma válvula borboleta que fica ali no venturi. E ela permite ser fechada na condição de partida para que a gente consiga operar ali com mais combustível. Olha aqui, ó. E vocês lembram como é que se vocês já viram um carro mais velho, uma válvula afogadora é aquela que você puxa lá no painel, tem um negócio lá de afogar, você simplesmente puxa ou aperta. Então, essa é a válvula afogadora, que era acionada por um cabo. É totalmente mecânica. Você aciona ela e fecha ela. Basicamente isso. Aqui, ó, ela abre e fecha. É a única função dela. O que acontece? Quando ela é acionada, ela vai criar uma depressão a partir dela, quando você aciona essa válvula. Quando você cria essa depressão, você insere mais combustível aqui, ó. Então, acionou a válvula, vai inserir mais combustível para que você consiga fazer a partida fria. E o que acontece em veículos que são movidos a etanol? A volatilidade do etanol é bem mais baixa que da gasolina. Quer dizer que, então, que ela não entra em combustão tão fácil como a gasolina. Por isso que quando a gente compra um carro e ele é flex, sempre tem um reservatório lá dentro perto do motor para você colocar gasolina. Essa gasolina serve exclusivamente para você dar a partida do carro. Então, eles pedem para você completar ali com gasolina, geralmente até gasolina aditivada, simplesmente para limpar o bico, simplesmente para você ligar o carro. A única função daquilo ali é ligar o carro, porque o álcool não consegue ter essa volatilidade que nem a gasolina. Agora que a gente viu tudo isso aí sobre os carburadores, que é o sistema mais antigo, vamos então ver sistemas mais atuais, que é a injeção. Vamos ver então sobre a evolução dela. Por que a gente teve a necessidade de criar a injeção? Lá na aviação, por exemplo, o que acontecia? Quando você fazia um voo invertido e tinha um carburador, ele simplesmente não funcionava. Então, se você, o efeito da gravidade ali não conseguia te ajudar, quer dizer então que o seu motor parava se você tivesse num voo invertido. E isso na aviação, por exemplo, de guerra, era essencial. Por isso que a gente teve que criar o sistema da injeção. Esse sistema aqui, que a gente pode ser visto aqui nesse modelo da Mercedes 300 SL de 1954. Outra coisa, eficiência. Um sistema de injeção é muito mais eficiente que um sistema de carburador. Outra coisa, questões ambientais. O carburador, já que ele insere uma quantidade de ar e combustível que não é dosada exatamente da forma certa, porque é mecânico, ele vai gerar mais poluentes. E isso também gerou uma necessidade da criação da injeção. A injeção mecânica surgiu com os irmãos Wright, lá em 1951, para um motor 2 tempos, que é desse carro aqui. E a injeção eletrônica? A injeção eletrônica surgiu de necessidade de mais avanço. Por quê? A gente precisava aumentar a potência, a eficiência, diminuir a poluição dos nossos carros. Por isso, surgiu a necessidade de algo com controle eletrônico. A gente fala que esse sistema de injeção eletrônica é parte do sistema de gerenciamento eletrônico do motor. São usados sensores, a gente vai ver diversos sensores aqui,
Eles são processados na ECU, que é a Engine Control Unit, ou unidade de controle do motor. E esses valores vão ser interpretados ali no software, e a partir dele vai, então, um sinal para o atuador para ele atuar. Fala assim, injeta o combustível nesse tempo com essa pressão. Então, é mais ou menos isso que acontece. Olha aqui, ó, como que é feito o cálculo da injeção? Você tem um mapeamento da injeção. Esse mapeamento da injeção, você vai levar em consideração qual o tempo que você tem que colocar o combustível ali dentro do motor, em que momento que você vai colocar, de acordo com qual carga que você está colocando, carga de acelerar, por exemplo, e a rotação do motor. Então, vejam aqui, ó, que isso é um cálculo complexo. A partir de todos esses dados aqui, com essa superfície, é mandado o sinal lá para os atuadores, para injetar combustível naquele tempo e naquela pressão correta. Agora vamos lá para os sensores que são importantes para a gente. Tem o sensor de oxigênio, que vai medir a relação de ar e combustível depois da combustão, que a gente chama isso aqui de sonda lambda. Então, lembrem disso aqui, a sonda lambda, que no meu carro até já deu problema também, e estava gastando um monte de combustível, e estava aquecendo o meu carro, porque não estava calculando a proporção certa de ar e combustível, e a partir disso, mandava uma informação errada para o meu sistema de arrefecimento, e ele mandava pouca água, pouco líquido de refrigerante ali dentro do motor. Aqui, dessa forma que você também consome mais combustível, se estiver errado. Pega qual é a relação de ar e combustível que está saindo depois, para saber se você está desperdiçando combustível ou se você está colocando pouco ar. Então, esse é o cálculo que é feito na sonda lambda. Outra coisa é para os gases poluentes. Se tiver muito gás poluente ali, a sonda lambda vai acusar isso para você. Tem dois tipos: a narrowband, que é trabalhando a quente, e a wideband, que não é a quente, que é outro método. Que são coeficientes sobre da nossa sonda lambda. No momento aqui não são muito interessantes, mas aqui, ó, ele tem um sensor para ver qual direção que está indo, qual que é, por exemplo, a quantidade de ar e combustível que está, e a partir disso ele faz um cálculo para ver se está bom ou se está ruim. Então, a gente tem diversos sensores na nossa injeção. Todos esses sensores aqui a gente vai ver agora. Então, lá. Sensor do corpo de borboletas. Sensor do corpo de borboletas é aquele sensor simplesmente para ver o quão a borboleta está aberta ou fechada, e assim por diante. Tem motor de passo de marcha lenta, então serve para marcha lenta. Então, isso aqui é aquele controle de marcha lenta. Tem o sensor de pressão absoluta e temperatura do ar, que a gente chama de MAP, o sensor MAP do carro. Tem um regulador de pressão de combustível para ser injetado, que é isso aqui. Tem o sensor de temperatura e água, que a gente utiliza bastante também, no painel tem isso. O sensor de detonação. Detonação é aquele fenômeno que vocês viram que acontece quando você tem uma taxa de compressão muito alta, que acontece a combustão antes do tempo previsto, sem a centelha. Então, esse aqui é um sensor de detonação. Tem a bobina de ignição, que a gente vai ver um pouco mais a fundo em outra aula. O sistema de distribuidor, que tem um sensor de rotação aqui também. Tem nossa bomba elétrica de combustível para pressurizar todo o nosso sistema ali, para não deixar apenas sendo um efeito da gravidade. Tem o chicote elétrico, que é a conexão de energia e sinal, então você leva o sinal de um local para outro. Por exemplo, do controle você leva para o atuador, com o chicote. Tem os bicos injetores e a flauta. A flauta é onde que chega o combustível aqui primeiro.
e depois disso ele é inserido nos bicos injetores que vão diretamente ali atuar em cada câmara de combustão. E tem aqui dois tipos também de injeção. Tem a monoponto, injeção monoponto é aquela que você faz uma injeção para todos os cilindros, então tem uma injeção aqui que vai ser regulada e vai entrar em todos os outros. E tem a multiponto, que é a mais atual. Então, veículos atuais utilizam multiponto, que você tem entrada de ar aqui, mas só que a entrada de combustível é específica para cada cilindro. Temos sistemas mais modernos também, que é a injeção direta. Injeção direta é um sistema mais interessante do que os atuais. A injeção é feita diretamente dentro da câmara de combustão. Isso aqui é feito a injeção numa alta pressão, entra aqui na forma de vapor, e através lá dos nossos sensores, tanto o de detonação, como o MAP, como de temperatura, rotação, vai fazer com que seja inserido mais ou menos combustível aqui, dependendo da necessidade. Isso aqui são sistemas mais modernos. Os carros mais eficientes hoje em dia utilizam esse sistema aqui de injeção direta. Ô, Vinícius, o negócio hoje em dia é injeção programada. Ué, mas todas são, né? Não, mas tem a Fulltech, né, que você coloca principalmente em carro turbo, carro de corrida, esse trem. Você tem uma Mas gama não deixa bem de maior ter. de programação do que as que vem normal, né? Porque Aqui, as, ó, o as que você está programáveis de fazendo? fábrica vêm bem delimitadas, né? Você coloca Fulltech, você consegue regular uma gama maior de coisa. Sim, o que você está reprogramando lá, quando você coloca um full text, você faz um remapeamento, que a gente fala, é isso aqui, ó. Você está mudando esse gráfico. Quando você muda esse gráfico, você muda o tempo de injeção e a pressão de injeção. Quer dizer, então, que você vai geralmente trocar os seus bicos injetores por bicos que aguentam mais pressão. E, para você ter ideia, tem um aluno lá do 10º que ele faz exatamente isso. O trabalho dele é fazer mapeamento de injeção. Se um dia vocês quiserem conversar com ele, ele já trabalhou em muitos carros para fazer isso aqui. Ó. Ele faz exatamente isso. Mas os carros Vinícius, modernos, tem pode falar. também de inclinação, que agora as motos da Yamaha estão vindo acima de 250 cilindradas, que você passar de uma inclinação tal, a moto corta a corrente da bobina, né? Ele é muito usado também hoje em dia. Inclinação, É, sensor de inclinação. A da Phaser parece, se eu não me engano, é 45 graus. Você deitar a moto muito numa curva, passar de 45 graus, ela desliga. não sabia disso. Eu dei aula lá no Rio de um curso de pré-extensão pela Yamaha, mecânica e manutenção de motocicletas, e tinha esse sensor bem interessante. Quando eu fui descobrir o que era aquilo, eu falei, não, então é por isso que às vezes de vez em quando anda desligando com o pessoal na curva. Deve ser por isso. É porque eles devem estar tentando prevenir que o cara faça curva que nem na MotoGP e pro cara, sei lá, ter mais segurança na hora de andar de moto, né? E outra Pois, coisa, uma Phaser também não foi feita para subir 45 graus, né? não é, Talvez pois é. 50. Exatamente. Parece que isso aí foi criado, foi a pedido. Pois é. Foi a prova de Mané. Aqui, como é que é o funcionamento? Da mistura ar-combustível tradicional, é misturado aqui antes da câmara de combustão. Quer dizer, então, que seu ar e combustível são injetados antes. Eles entram aqui, ó, na válvula. Mas só que no nosso sistema aqui mais atual de injeção direta, o ar entra sozinho por uma válvula e o combustível entra diretamente pelo bico. Então, o ar entra por aqui e o combustível entra exatamente na hora correta dele.
Onde que isso é usado? São carros mais novos, né? Então, quanto mais eficiente o carro, bem provavelmente ele vai ter esse sistema de injeção direta. Carros de luxo também são utilizados. Por exemplo, o Focus é utilizado, era, né, que era produzido aqui. Você vai ter maior potência e menor consumo de combustível. Então, só tem ganhos a partir disso aí. O único problema é que é mais caro, mais complexo. Agora, vamos ver outras coisas sobre motor, que tem a ver com alimentação. Uma delas é a quantidade de válvulas que a gente tem no motor. Atualmente, nossos motores aqui mais tradicionais têm 4 cilindros e tem 8 válvulas. Então, quer dizer que são 2 válvulas por cilindro. Uma de entrada de ar e combustível e outra de saída dos gases de escape. Mas só que a gente aqui também tem os motores de 16 válvulas, que são 4 cilindros, 4 válvulas por cilindro, que nem esse aqui que está sendo representado, que a gente chama motor multiválvula. Quer dizer, então, que você tem 2 entradas e 2 saídas. Esses de 16 válvulas, ou de mais válvulas do que isso, eles trabalham em regimes de rotação maior. Então, e tem uma passagem de óleo mais estreita, quer dizer, então, que eles vão ter uma potência maior do que os motores 8 válvulas. Eles são mais eficientes em potências, quer dizer, em velocidades maiores. Só que tem uma coisa, eles são mais chatinhos, a gente pode falar assim, eles são mais exigentes. Você não pode colocar um óleo velho lá, que você vai acabar com o seu sistema. Beleza. Quando a gente tem um motor de 4 válvulas por cilindro, que é esses 16 válvulas que a gente fala aqui, eles são melhores em rotações mais altas, porque a energia ali que a gente vai consumir na mistura do ar e combustível vai ser mais baixa quando o motor está girando pouco. E vai ser insuficiente para superar 2 válvulas extras, que servem de obstáculo. Quer dizer, então, que você vai inserir menos combustível ali, porque ele vai oferecer mais resistência. Quer dizer, então, que você vai ter um pouco menos de consumo a partir disso. Onde que a gente utiliza mais válvulas? São carros mais esportivos. Por exemplo, a Ferrari utiliza sempre muitas válvulas em cada cilindro, Lamborghini, Audi, Porsche. Então, quanto mais desenvolvido o carro para altas velocidades, mais válvulas ele vai ter. Agora vamos ver o que são os turbocompressores. Os turbocompressores, o que eles fazem? Eles comprimem o ar atmosférico que vai entrar dentro da câmara de combustão. Isso, então, se você tem um ar comprimido ali dentro, quer dizer que você tem mais quantidade de ar. Se você tem mais quantidade de ar, você consegue colocar mais quantidade de combustível também. Quer dizer, então, que você vai ter uma combustão melhor, com mais potência. Você vai elevar a relação peso-potência. Então, por que a gente utiliza uma turbina? Para aumentar a potência de um carro. E os carros mais atuais e mais eficientes possuem turbina. Os do ciclo Otto e os do ciclo diesel, que já eram comuns. Olha aqui, ó, o que acontece? Os gases lá do escape, eles são aproveitados nessa turbina, aqui, ó, nessa parte, que vai girar esse eixo, que vai girar o nosso compressor. Então, você tem uma turbina e um compressor. O compressor insere o ar dentro da nossa câmara de combustão. Ele vai inserir mais ar do que o normalmente entraria. Se insere mais, você vai conseguir uma combustão melhor. Isso aqui funciona cada vez mais para altas rotações. Ô Vinícius, e no caso aí também do turbo aí também, é que ele manda um gás mais comprimido também, né? A relação é o ar vai comprimido, quer dizer, então... Então, ele é um ar mais comprimido do que o normal, né? Sim, sim, bem mais. Você consegue colocar muito mais ar do que você colocaria normalmente. Que essa aqui é a função do compressor. Você comprime o ar, como se você juntasse uma grande quantidade de ar num pequeno espaço e jogasse dentro da câmara de combustão.
Onde que isso aqui é utilizado? Em motores a diesel, isso é altamente comum. Então, motor a diesel praticamente quase que todos têm uma turbina, se não tiver, ele não é tão eficiente. E outra coisa também, quando a gente mora num lugar que tem muita altitude, quer dizer que o ar é menos denso. É aquele gás, ar rarefeito, quando os jogadores vão jogar lá no Equador, sei lá, Peru, sei lá, aqueles lugares lá, e acontece dos jogadores sentirem falta de ar, é porque tem menos ar lá. E se você tem menos ar, o seu motor também não vai funcionar direito. Quer dizer, então, que para uma altitude de 2.000 metros acima do nível do mar, você vai precisar de um motor turbo para ele injetar mais ar dentro do seu motor. Outra coisa interessante é que, se você for pensar, onde que vai ser melhor para você medir o desempenho máximo de um veículo? Vai ser em alta altitude ou em baixa altitude, no nível do mar? Vai ser sempre na baixa altitude, porque é onde que o seu ar é mais denso. Se o ar é mais denso, você vai conseguir inserir mais ar dentro da câmara de combustão. Outra coisa também são os carros atuais. Tem o Up Turbo, 1.0 turbo, 100 sei lá quantos cavalos. A Volkswagen também criou um motor que eu acho que eles ainda não colocaram em massa, mas foi um motor 1.0 biturbo que tinha 270 cavalos. Era impressionante. E o consumo dele era mais ou menos 18 km por litro. Era um motor realmente impressionante. E carro de competição. Carro de competição, então a gente tem um exemplo muito claro ali na Fórmula 1. Fórmula 1 já utilizou motores 3.5, 4.0, 4.5, só que hoje eles utilizam um motor 1.6, biturbo, e com sistema de recuperação de energia também. Então, vamos ignorar esse sistema de recuperação de energia, mas tem a turbina aqui também. Essa turbina aqui é responsável por um motor 1.6 despejar mais de 1.000 cavalos de potência, que é mais ou menos o que um Fórmula 1 está rendendo hoje. Tem aqui também um outro tipo que a gente chama de range extenders, que é um veículo que utiliza um motor de combustão para gerar energia elétrica dentro do veículo. Tem aqui, ó, um histórico. A Porsche utilizou um veículo desse. Vocês sabiam que o motor elétrico era muito desenvolvido lá nos anos de 1900, mais ou menos, e parou por volta da Segunda Guerra Mundial ali, porque aí começou a ter muita oferta de petróleo, que antes os motores elétricos eram bem populares. Capaz que se a gente tivesse desenvolvido só no motor elétrico desde aquela época, a gente teria baterias aí muito eficientes. Esse aqui é um comparativo de um motor de um veículo elétrico com esse sistema de range extender com um veículo normal. Olha aqui, ó, o Evora S com 414E, tem as velocidades máximas que eles conseguem. Você vê aqui que a velocidade máxima que a gente consegue que tem esse sistema de regeneração é menor, mas só que a aceleração dele é maior, a capacidade de carga, né, já que ele utiliza bateria, e assim por diante. Outra coisa que a gente tem também é um carro desenvolvido a partir de microturbinas. Vocês lembram, então, que a gente estudou turbina lá do ciclo Brayton, estudou turbina do ciclo Rankine, e quer dizer, então, que esses carros aqui utilizam uma turbina, uma microturbina, para se moverem. Quer dizer, então, que vocês têm uma possibilidade aqui grande de eficiência também numa turbina. Só que é um carro aqui, ó, que vocês podem ver que nesse projeto aqui, ó, ele é um pouco elétrico,
e também utiliza turbina, quer dizer, então, que é um carro híbrido. Um outro exemplo, que já fez até na Fórmula 1 também, é que foi feita uma turbina para um carro que tinha uma turbina atrás, exatamente com os gases da exaustão, e com os gases da exaustão e com o fluido do ar que estava passando ali. O que aconteceu foi que esse veículo foi permitido de correr uma corrida. Ele ganhou a corrida de lavada, e depois, na outra corrida, eles proibiram esse sistema de turbina. Deixa eu ver quantas horas. 2. Já está tarde, amanhã eu continuo com vocês essa matéria e mais outra. Amanhã eu falo sobre os motores diesel e começo a falar também sobre o sistema de lubrificação com vocês. Deixa eu ver aí o que vocês falaram. O afogador do sistema diesel, você simplesmente fecha ali a entrada de combustível. Quer dizer, então, que você, com a válvula mecânica ali, você fecha a borboleta, e com essa borboleta fechada, você fecha a passagem. Beleza. Ô, Vinícius, eu tenho duas dúvidas para tirar com você. Vamos lá. Como que funciona o sistema da cuba de um carburador de uma motosserra, por exemplo? Porque a motosserra a gente movimenta ele para tudo enquanto é lado. Como que vai fazer o sistema do Gigley ali para ele funcionar? Sinceramente, eu nunca pesquisei sobre isso. Nunca foi algo que eu tivesse olhando muito bem, mas é algo a se pesquisar, cara. Porque eu fiquei curioso, eu vi a explicação ali. Então, se você É, girar na sua terra ali o e negócio... esses motor biturbo, Oi? hum, Pode falar. esses motor que tem duas turbinas, no caso biturbo, é, é uma turbina mandando para outra ou elas Basicamente isso. Mas no caso aí, Vinícius, tem duas variações, tipo em né? paralelo ou em série? Tem, Esses motor. no caso aí tem duas variações, né, Vinícius? Quando ele é biturbo, quando uma enche, manda para outra. Agora, se ele for twin turbo, as duas enchem ao mesmo tempo. Tem... Essa não é muito comum. A Falei Huracan, a Lamborghini Huracan tem uma que é desse jeito, ela é twin turbo. Ela enche as duas turbinas de uma vez. Então, são sistemas muito novos, né, também. Isso. Às vezes, eu nem saber falar, mas a biturbo tradicional uma está trabalhando ali com gás do escape, vai comprimir o ar, vai mandar para outra turbina, e com essa outra turbina vai comprimir mais ainda e mandar para dentro do motor. E deixa eu ver, sobre a motosserra eu sinceramente não sei te falar, mas é algo que é interessante pesquisar. Pode falar. Em questão do intercooler, ele serve só para resfriar mesmo o ar, né? Porque aí ele é mais resfriado, ele é mais comprimido, né? Mais denso. Acho que eu esqueci de falar isso. Não esqueci? Eu acho que você não falou do intercooler. Deixa eu voltar aqui. Não, é que o intercooler, ele tá no diesel. É isso. Tá. Amanhã a gente vai ver isso aqui. Deixa eu ver. Aqui, ó. Intercooler. Não, beleza, então. Mas é basicamente isso. É porque quando o ar tá frio, você consegue aumentar o volume que você insere ali dentro. Um ar quente, ele tá mais espaçado, né? Por causa da agitação das moléculas. Deixa eu ver outra pergunta aqui. Motor diesel acabar, acontece a entrada do ar no sistema e depois mesmo contante.
É porque, sinceramente, é porque você tem uma pressão ali, uma diferença de pressão, criou um vácuo ali na sua entrada de combustível. Então, para você puxar ali é muito difícil. Quer dizer, então, que você não pode deixar acabar o combustível. Se você deixar acabar o combustível, você vai gerar um vácuo ali dentro. E esse vácuo vai impossibilitar a entrada do combustível. As próximas provas, gente, está marcado lá para vocês a prova colegiada. A terceira prova eu não vou dar, eu vou dar só uma peça para vocês resolverem em casa e vocês me entregam elas para valer isso aí. Deixa eu encerrar a gravação aqui.